Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Diretor do Detran de São Paulo é preso sob suspeita de fraude. Bolsonaro sanciona a lei que obriga planos a cobrirem doenças fora da lista da ANS. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. Cinco pessoas foram presas numa operação contra fraudes no Detran de São Paulo. Entre os presos estão um diretor do Detran e um policial militar. O Pedro Leão traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Salsi, e todos que acompanham o Jornal da Record. A investigação da Polícia Civil, junto com a Controladoria Geral do Estado, começou depois que uma funcionária do Detran informou que a senha dela estava sendo utilizada num esquema de fraudes. Segundo a investigação, a organização criminosa alterava o sistema de multas, mexia na pontuação de CNHs e dava baixa em comunicados de venda de automóveis. Além do diretor do Detran, Luiz Quintas, e do PM, Luiz Martelli, foram presos mais 3 despachantes. Na casa do diretor do Detran foram apreendidos mais de R$100 mil. Ele é apontado como líder do esquema. Outros R$10 mil foram recolhidos na casa de um dos despachantes, além de um cheque de R$500 mil, documentação, 3 pistolas e armas de grosso calibre. Um segundo funcionário do Detran também é investigado, mas não foi preso nessa fase da operação. O Detran informou que afastou os envolvidos no esquema e que colabora com as investigações. Salsi. Obrigada pelas informações, Pedro. O Superior Tribunal de Justiça vai revisar a decisão que concedeu liberdade a Monique Medeiros, acusada pela morte do filho, o menino Henri Borel, de 4 anos. Do Rio de Janeiro, o Leonardo Aque traz os detalhes. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, os ministros da 5ª turma vão se reunir na terça-feira para reavaliar a soltura de Monique. É que o STJ aceitou 4 pedidos de revisão da sentença. 2 foram feitos pelos Ministérios Público, Estadual e Federal do Rio de Janeiro. Um outro pelo pai do menino Henri Borel e o 4º pela defesa do principal acusado pelo crime, o ex-vereador Jairo Santos Júnior. Agora, a Monique foi solta em agosto após uma decisão do ministro João Otávio de Noronha. Ela é acusada pela morte do filho, o menino Henri Borel, junto do ex-marido, que permanece preso. Os dois vão ser levados a júri popular. A data ainda não foi definida, Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Ainda no Rio de Janeiro, 60 toneladas de produtos falsificados foram apreendidas em um feirão de lojas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal fizeram uma operação antipirataria nos galpões que ficam às margens da rodovia Washington Luiz. Foram recolhidos calçados e roupas. Segundo a Receita, o material apreendido representa um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais. Os produtos foram levados para depósitos e depois devem ser incinerados. O empresário que agrediu uma faxineira em Belo Horizonte faltou ao depoimento que daria nesta quarta-feira. A Virgínia Nalon chega agora com os detalhes para a gente. Oi, Virgínia, uma boa noite para você. Oi, Salso, boa noite. O empresário Rafael Birro, de 35 anos, alegou problemas emocionais e faltou pela segunda vez ao depoimento. Ele pediu adiamento desse depoimento por questões pessoais. Na última sexta-feira, o empresário foi flagrado pelas imagens correndo pela calçada de uma área nobre aqui da capital, que era lavada pela faxineira Lenir de Alves de Lima, de 50 anos. Rafael arrancou a mangueira das mãos dela e, na sequência, jogou água na faxineira, que caiu e se machucou. A vítima fez exame de corpo de delito e registrou uma representação criminal. A delegada que cuida do caso disse que está preparando um mandado de condução coercitiva para o empresário poder comparecer. Segundo a polícia, Rafael Birro não tem antecedentes criminais. Salsi. Obrigada, Virgínia. Um vazamento de gás oxigênio fechou a emergência de um importante pronto-socorro de Belo Horizonte. O encanamento rompeu durante os trabalhos de rotina de uma empresa terceirizada que fazia a manutenção da tubulação. Por segurança, a entrada na urgência foi suspensa. Pacientes que já estavam no local não precisaram ser removidos. O pronto-socorro João 23 é referência no estado.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então vamos até Brasília agora conversar com o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. O que muda agora com a sanção da lei? Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, agora é lei, né? Esse rol da ANS, ele é exemplificativo. O que significa isso na prática? Na prática, as operadoras, elas poderão ser obrigadas a autorizarem tratamentos e algum tipo de procedimento que não esteja no rol. Esse projeto ele foi aprovado no mês passado pelo Congresso Nacional e aguardava apenas a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Salsi, essa nova lei, ela derruba o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em junho o STJ decidiu que a lista de procedimentos da ANS era taxativa, ou seja, que os planos só eram obrigados a cobrir o que estava nesta lista. Agora, Salsi, tanto os medicamentos como esses tratamentos, eles precisam seguir alguns critérios, como, por exemplo, eficácia comprovada, aprovação da Anvisa e também recomendação do Ministério da Saúde ou de um órgão em saúde e tecnologia com renome internacional. Salsi. Alessandro, eu sigo com você porque o governo também sancionou o projeto que cria as loterias da saúde e do turismo, certo? Exatamente, Salsi. Esse projeto ele foi aprovado no fim de agosto e a ideia inicial era justamente essa, financiar os setores de turismo e saúde e também, é claro, ações destinadas a combater os efeitos da pandemia. Com a sanção, parte do lucro arrecadado vai ser destinado ao Fundo Nacional de Saúde e à Embratur. As novas loterias vão poder ser executadas pela Caixa Econômica Federal ou pela iniciativa privada. O presidente Jair Bolsonaro, Salsi, ele vetou apenas um artigo, o que estabelecia e que dava o prazo aí de 30 dias para que o Ministério da Economia definisse, como que vai ser essa concessão e exploração dessas duas loterias. Esse foi o único artigo que o presidente vetou. Salsi, volto com você. Tá certo, Alessandro. Obrigada. Já falamos de novo. A Justiça de São Paulo decretou a falência do Grupo Itapemirim. Com a decisão, a Aviação Itapemirim e o Grupo Ita Transportes Aéreos encerram as atividades. O Ministério Público havia pedido a falência depois que a empresa deixou de atender passageiros no fim do ano passado. O Grupo Itapemirim enfrentava um longo processo de recuperação judicial desde 2016, com dívidas de cerca de 250 milhões de reais a credores, além de mais de 2 bilhões de reais em impostos. Agora, de olho nos números do mercado financeiro, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,35, com queda de 0,13%. E a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão também em queda de 0,52%, perto dos 112 mil pontos. Nos destaques internacionais, na Rússia, mais de 1.000 pessoas foram detidas durante protestos contra a guerra na Ucrânia. As prisões foram confirmadas em pelo menos 38 cidades, incluindo a capital, Moscou. A oposição convocou protestos depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. No discurso, Putin também fez ameaças nucleares contra os países do Ocidente. E a Rússia libertou 10 prisioneiros de guerra estrangeiros que estavam detidos na Ucrânia. A libertação só aconteceu com a mediação do governo da Arábia Saudita. Entre os prisioneiros estavam soldados britânicos e americanos que lutavam na Ucrânia. Segundo autoridades, eles já foram transferidos da Rússia para o Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Liz Truss, elogiou a libertação como notícias muito bem-vindas, depois de meses de incerteza e sofrimento. E a tensão entre Rússia e Estados Unidos ainda não chegou ao espaço. Astronautas russos e americanos decolaram juntos para a Estação Espacial Internacional. A decolagem foi na manhã desta quarta-feira, em uma base no Cazaquistão. A bordo do foguete estão 2 astronautas da Rússia e um dos Estados Unidos. Frank Rubio é o primeiro americano a viajar ao espaço em um foguete russo desde o começo da invasão na Ucrânia. A Rússia anunciou que vai deixar a Estação Espacial Internacional a partir de 2024.
O supertelescópio James Webb capturou imagens de Netuno, o planeta mais distante do nosso sistema solar. Na foto, olha só, é possível ver os 5 anéis de Netuno, que são formados por bilhões de partículas de rocha, gelo e poeira. Segundo a Agência Espacial Europeia, o registro é o mais nítido do planeta em 30 anos. E o aumento da obesidade pode custar aos governos mais de 3% do PIB mundial em 40 anos. O correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes. Um relatório inédito feito em 161 países calculou o impacto econômico mundial da obesidade. O estudo avaliou tanto os custos diretos como os cuidados médicos, quanto os indiretos, que são as mortes prematuras e a perda de produtividade. Entre os países mais afetados estão Emirados Árabes Unidos, onde a obesidade vai custar 11% do PIB, e Trinidad e Tobago, com 10,2%. No mundo, quase 2/3 dos adultos estão com sobrepeso ou obesidade. Segundo a pesquisa, até 2060, essa será a realidade de 3 em cada 4 adultos. Bem, o estudo recomenda a revisão de política de preços de alimentos que contribuem para a obesidade, como os gordurosos e açucarados, além de um melhor acesso ao tratamento de saúde para as pessoas. De Orlando, Vandrei Pereira. Seguimos falando de saúde, porque a Organização Pan-Americana da Saúde disse que o Brasil corre risco muito alto de retorno da poliomielite. Segundo o órgão, o motivo é a queda de 79% na cobertura da vacinação contra a doença. Essa é a menor taxa desde 1994, quando a polio foi erradicada no país. Além do Brasil, outros países da América Latina, como República Dominicana, Haiti e Peru, também estão na lista de risco. A polio não tem cura e só a vacina protege contra a doença. As mortes por câncer nos Estados Unidos recuaram 2% a cada ano desde 2016. Segundo o relatório da Associação Americana de Pesquisa do Câncer, a redução das mortes reflete a diminuição do tabagismo e melhorias na detecção precoce da doença. O estudo ainda aponta quase 20 novos medicamentos aprovados. Em janeiro deste ano, havia 18 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer nos Estados Unidos, enquanto em 1970 o número era de apenas 3 milhões. A população do país cresceu 62% no período. De volta ao Brasil, atenção, viu? Porque termina nesta quinta-feira o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor. O William Franco tem os detalhes agora para a gente. William, quais são os requisitos para quem precisa do documento? Oi, Salsi, boa noite. Para tirar a segunda via, o eleitor precisa estar em dia com a Justiça. Ou seja, não pode ter pendência por conta de multa de ausência nas urnas ou em trabalhos eleitorais como mesário, por exemplo. O prazo para quem perdeu ou teve o documento extraviado pedir a segunda via acaba nesta quinta-feira, quando faltam exatamente 10 dias para a votação. Para solicitar, é necessário ir até o cartório eleitoral na zona onde a pessoa tem cadastro. Outra opção é imprimir o documento no site do TSE, usando a ferramenta Autoatendimento do eleitor. Na mesma página, é possível também que o eleitor possa confirmar o local de votação, o que é muito importante para não ser pego de surpresa em caso de mudança. Salsi. Obrigada, William. Boa noite para você. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, já havia proibido que a campanha do presidente Jair Bolsonaro usasse imagens das comemorações do 7 de setembro. Agora, o ministro determinou que as empresas responsáveis por redes sociais excluam os conteúdos e imagens em até 24 horas. O ministro também deu 3 dias para Jair Bolsonaro se manifestar sobre os motivos de ainda não ter retirado os conteúdos do ar, como decidido pelo TSE na semana passada. A equipe de campanha afirma que a decisão já foi cumprida. Vamos acompanhar agora a agenda dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas foi a Sorocaba, onde visitou um hospital para tratamento do câncer infantil.
No local, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo disse que, se eleito, aumentará as verbas para a unidade. À tarde, Tarcísio foi para a cidade de Salto e conheceu um centro de acolhimento de pessoas em situação de rua e dependentes químicos na zona rural do município. Aqui, o candidato falou que pretende aproximar o Estado de instituições que desenvolvam esse tipo de trabalho, inclusive com parcerias. Ele ainda reforçou a importância de projetos sociais para São Paulo. São projetos que mostram que é possível vencer a indiferença do ser humano, a indiferença com aquelas pessoas que passam necessidade. A gente precisa investir muito na recuperação do dependente químico e oferecer uma porta de saída. A requalificação profissional, oferecer para ele a moradia, porque senão ele volta. Após dar entrevista para uma rádio de Campinas, no interior de São Paulo, o candidato do PT, Fernando Haddad, seguiu para a cidade de Santos, no litoral paulista. O petista falou sobre a proposta de aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580 já em janeiro. Pode parecer pouco, mas esses R$300 a mais vai fazer muita diferença no bolso do trabalhador. Em segundo lugar, nós vamos zerar o ICMS da carne e da cesta básica. Com isso, companheiro, nós vamos fazer o orçamento crescer um pouquinho. O governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, esteve na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ele foi acompanhado por dezenas de eleitores pelas ruas das cidades. Rodrigo falou o que pretende fazer pela saúde da região. Vamos também ampliar os atendimentos nos AMES, para que os AMES possam cuidar de oncologia. Cada vez que a gente conseguir abrir um atendimento de oncologia, isso vai ajudar no combate ao câncer. O câncer é uma doença que não só aquele que a tem sofre, mas também a família sofre junto. E eu quero que a população seja atendida próximo da sua casa. O candidato Elvis César, do PDT, gravou vídeo para a campanha durante a manhã e teve agenda somente na parte da tarde. Elvis visitou cidades da região metropolitana de São Paulo, como Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba. O candidato Vinícius Poit, do Novo, esteve de manhã na cidade de Bauru, onde conversou com moradores e comerciantes. Depois, ele foi para as cidades de Marília e Rinópolis, também no interior de São Paulo. O Ministério da Defesa indicou militares para fotografar boletins de urnas eletrônicas. Os militares vão enviar registros para que o Ministério da Defesa confira a totalização de votos. O Alessandro Saturno está de volta para explicar para a gente como é que isso vai funcionar. Alessandro, é com você. Salsi, essa é a primeira vez desde que o voto eletrônico foi implantado que as Forças Armadas vão acompanhar aí a totalização dos votos por meio de amostragem. Bom, uma fonte dentro do Ministério da Defesa informou que militares, tanto da Marinha, Aeronáutica e do Exército, foram designados para fotografar as urnas e encaminhar as informações para a sede do Ministério aqui em Brasília. O procedimento ele será adotado em 480 urnas por todo o país. Essas fontes também, Salsi, disseram o seguinte, que essa iniciativa ela não faz parte de qualquer acordo entre a Defesa e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e que, na verdade, essa é uma tarefa que está prevista na lei. Salsi, eu volto com você. Excelente noite. Obrigada, Alessandro. Bom descanso para você. Mais de 60 mil mulheres já foram atendidas nas agências da Caixa em pouco mais de um mês do lançamento do programa Caixa para Elas. Nesta quarta-feira, a presidente do banco fez um balanço do projeto. Josilene é massoterapeuta, especialista em massagens. Por ser profissional liberal, não teve licença maternidade remunerada. Quando o filho nasceu, retomou as atividades em um mês. Meu parto foi normal. Com um mês eu já voltei a trabalhar e já trazia ele comigo. Arrumei uma menina para ficar com ele enquanto eu atendia e ele vinha comigo no início. Minhas clientes a domicílio são bem compreensivas, né? Graças a Deus, eu tenho uma clientela muito boa. Um levantamento da Caixa aponta que o Brasil tem 30 milhões de mulheres empreendedoras. Para evitar que elas percam renda nos meses seguintes ao nascimento de um filho, é possível agora fazer uma pausa no pagamento das parcelas de financiamentos em nome das mães de 4 a 6 meses, sem juros ou multa. O benefício é um dos avanços implementados pelo programa Caixa para Elas.
Basta ser cliente do banco. A ideia também é prevenir e combater a violência contra a mulher e crianças, promover o empreendedorismo e oferecer produtos e serviços financeiros a elas. Já são 1.000 agências com espaços exclusivos e 8.000 profissionais treinadas para o acolhimento das clientes. Os resultados vieram acima do esperado. Os acessos via site ou aplicativo ultrapassam os 33 milhões. 60.000 mulheres já foram atendidas presencialmente. Os pedidos de cartões de crédito subiram 60% e os de contratações de empréstimo foram multiplicados por 6. Em entrevista à Record TV, a presidente da Caixa fez uma avaliação dos resultados. A presença do banco em quase todos os municípios brasileiros, com cerca de 4.000 agências, alavanca o programa. Tem que usar essa potência de rede em prol da prevenção da violência contra a mulher e também da promoção da mulher financeira dela, da rampa financeira dela para ela decolar e realizar os sonhos da família dela, dos filhos e ser o que ela quiser. O próximo passo é atuar em conjunto com o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, do Ministério da Economia, para instalar creches por todo o país. E aí a gente enxerga na creche o apoio do contraturno que ela precisa para poder trabalhar, Então, aí você faz o ciclo completo e a gente acha que vai gerar um impacto muito grande para a sociedade. E olha só, no Reino Unido, as empresas que experimentaram uma jornada semanal de 4 dias de trabalho declararam que a experiência deu certo. O projeto analisa mais de 70 ambientes corporativos. Segundo a pesquisa, a produtividade dos trabalhadores se manteve ou até melhorou com a mudança. Os funcionários trabalham menos horas, mas recebem o mesmo salário. Para a maior parte das empresas, a nova dinâmica deve ser mantida, mesmo depois do teste. Agora, futebol. O Cruzeiro carimbou o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro agora à noite. A equipe mineira goleou o Vasco em casa por 3-0. A volta à Série A chega depois de 3 anos e com 7 jogos de antecedência. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.